Bom, gente, obrigado por vocês atenderem ao convite. Eu acho que é bacana porque a gente deixa gravado a parte que é mais teórica do conteúdo, mas eu acho que sempre as trocas no final, que a gente acaba não conseguindo gravar, elas são importantes para discutir algumas coisas e a gente acaba aprendendo com tudo isso, né? E vocês participando também a aula fica mais dinâmica, eu acho que é bem bacana, né? Bom, projeto de vida, a gente está trabalhando com várias coisas aí. É, a gente teve um bom período de projeto de vida presencial, né, lá no Burkhardt, que funcionaram bem as coisas, né? Inclusive tinha o projetor, eu conseguia usar algumas ferramentas, né? E a gente adiantou bem. Se vocês estão acompanhando as aulas do SMP, vocês devem ter reparado que a gente viu muitas coisas que eles estão falando, a gente fez em sala de aula. Às vezes um pouco diferente, mas o conceito foi abordado de roda da vida, de como você pensar no seu sonho, como traçar metas, a importância das competências sociais. Depois eu gravei uma aula para vocês que falava disso e explicava o que era competência e habilidade. Para quem não lembra, essa aula é bem legal, ela é tão curtinha, tem acho que uns 15 minutos, ela está gravada e tá lá no Google Sala de Aula. Então, vale a pena dar uma olhada lá, porque tem muito a ver com tudo que está sendo feito, né? O que acontece? A gente está tendo aula lá, eles estão passando o conteúdo, que é o conteúdo adaptado da apostila, mas como vocês estão no terceiro ano, eu gostaria de abordar com vocês alguma coisa que deveria ter sido abordada no começo, para falar a respeito de competência socioemocional, e que vocês, por terem pegado esse componente só no final, no último ano, pode ficar uma defasagem. Então, eu vou abrir um parênteses, aproveitar que vocês estão vendo lá, e não é um negócio nada absurdo, mas que ajuda a gente a entender algumas coisas que estão sendo feitas lá, e a gente vai falar por aqui. Então, quando a gente fala de competência socioemocional, é muito interessante a gente pensar que você está falando de emoções, né? E emoções, reações, e às vezes a gente não tem muito claro e como isso funciona. Você está ouvindo lá eles falarem de como a gente trabalhar a competência socioemocional, que as empresas pedem essas coisas como habilidade para o mundo do trabalho hoje, mas fica um pouco vago do que é que está acontecendo, do que é isso, tal. Então eu tentei, como a nossa aula é curtinha, preparar uma série de aulas, a gente vai continuar nos próximos, para vocês pensarem um pouco sobre isso, tá bom? Então, começando, pensando nas emoções e pensando no que é o básico das emoções, tá? Quando a gente fala de emoção, a gente tem que pensar que a emoção é meio que um motor. Ela é o que nos move para fazer as coisas. Tanto que a palavra vem do latim e é uma conjunção de duas palavras. Quais são essas palavras? Ex e movare. Então, para fora e movimento. Então, emoção, olha que louco. A matriz da palavra significa colocar em movimento, né? Colocar você em movimento para fora. Bom, dito isso, vamos lá. Emoções que evitamos. Existem algumas emoções que nós evitamos, tipo tristeza e medo, mas existe também emoções que a gente busca, que são as que nos trazem alegria. Próximo ponto para a gente pensar, que todo ser humano tem, não tem que não tem. Aliás, é o que é uma das coisas que nos torna humanos, é a questão das emoções. Então, assim, as mais básicas que eu vou tentar abordar aqui, como é uma coisa que vocês deveriam ter visto lá atrás, em outros anos, e não, acabam não vendo por causa do componente ser novo, mas que a gente sempre vai ter tristeza, a gente vai sempre ter medo, a gente sempre vai ter raiva, a gente sempre vai ter alegria. E detalhe, não tem problema nenhum com isso.
tá? O que que a gente precisa saber? Que as emoções são normais e por meio dela, o nosso cérebro nos prepara para lidar com as situações do dia a dia. Então, o que acontece? Apesar de ser difícil quando você para pensar em, na palavra emoção, para você definir essa palavra de um certo modo, é meio difícil. Mas é muito fácil de você perceber pessoas que estão, identificar nas pessoas as emoções que estão acontecendo. Se você parar para pensar os emojizinhos que a gente tem, hoje em dia até que mandam, eles identificam algumas emoções. Ah, é o cara com raiva, o cara triste, o cara bravo, o cara choroso. Então, isso é uma coisa legal para a gente pensar. É, como elas são divididas em duas partes, as que são agradáveis, que a gente busca. Então, isso que é importante a gente entender, que as agradáveis a gente busca e as desagradáveis a gente tenta evitar. Não é possível sentir apenas coisas boas na vida. Na verdade, todas as emoções são importantes. E há momentos apropriados para cada uma delas. Por exemplo, medo. O medo surge quando interpretamos que existe algum perigo. Então, assim, o medo funciona como um alerta para nós, né? De que algo pode tá errado, alguma coisa está errada. Então, como é que o que que ele faz com o seu corpo? Ele coloca o seu corpo num estado de alerta, acelera o coração, ele aumenta a sua respiração. Então, assim, a emoção ela funciona como uma coisa, um preparativo para o seu corpo, né, para enfrentar algum perigo. As sobrancelhas levantam, a boca abre. É só você lembrar do emojizinho que você vai lembrar como é que o nosso corpo fica quando a gente está com medo, né? A ansiedade, ela é uma emoção ligada ao medo. É quando a gente acredita que algo ruim pode acontecer e no futuro, né? Assim, no futuro próximo, e que nós não conseguiremos lidar com a situação. Esse é um momento de pandemia que a gente tem muito essa questão da ansiedade, porque ninguém sabe ao certo o que vai voltar. Ninguém sabe. É, qualquer pessoa bem inteligente sabe que existe dois problemas que se contrapõem e que são complicadíssimos, que é a questão da saúde, você libera para as pessoas voltarem para a escola e voltar à vida normal e sob o risco delas pegarem a doença e morrer, ou você segura, mas aí com o risco de você lascar a economia e um monte de gente perder emprego e empresas falirem. É uma situação bem complexa e a gente não sabe como lidar com isso. Então, qualquer pessoa que tem um bom senso vai ficar um pouco, ele pode até falar, eu posso preferir melhor cuidar da saúde, não, eu acho que tem que voltar aos poucos a economia, porque senão vai falir e vai ter problema. Então, é um contraponto que ninguém sabe o que vai acontecer. Então, isso gera ansiedade. Até aí, tudo certo, faz parte, é um momento da gente sentir isso mesmo. Qual é o problema? O problema é que, às vezes, a gente ativa esse modo de proteção em situações que não tem risco. Quer ver um exemplo simples? É, um seminário na escola, por exemplo, você tem que apresentar lá o seminário daquelas professoras que vocês gostam muito que aí, gente, uma pausa, que mandaram mensagem no chat. Olha, necessariamente nesse aqui vocês não precisam fazer o método Cornell, não, porque até fica gravado e aqui é a outra forma. Mas se você estiver anotando no caderno, Beatriz, eu acho que é legal você tentar usar sempre o método Cornell para anotar, porque a sua anotação fica mais concentrada, fica melhor dividida e até para isso aqui ela vai funcionar. Então, eu acho tudo que a gente aprende novo, quanto mais você dialoga com ele, é bacana. Então, se você quiser usar para anotar no seu caderno essas aulas aqui, eu acho legal. Eu não vou pedir para vocês mandarem aqui, não é essa a ideia. Eu vou bolar uma outra atividade que eu vou explicar lá no final. Mas anotar sempre tudo do CMSP desse momento, pelo método Cornell que a gente viu em português, acho que foi em português que a gente viu, né?
Não, foi projeto de vida mesmo. Eu acho que é bem bacana e pode te ajudar bastante. Mas voltando aqui, a questão, poxa, apresentar um seminário na, na, na frente dos alunos, dos seus colegas na sala de aula, vai gerar ansiedade em você? Vai. Tá errado? Não, tem problema nenhum. A questão é que, assim, não pode ser a mesma ansiedade de você se deparar com um leão no meio da selva. Você sozinho, um leão no meio da selva, meu, com certeza a ansiedade e o nível de estresse vai lá em cima. O que não pode é a gente deixar que isso seja igual, entendeu? Não, fiquei apavorado demais porque eu comecei então, geralmente, quando isso acontece, o que a gente precisa tentar identificar? Que isso, às vezes, também é um sinal de alerta, porque o seu sistema de alarme do corpo está desregulado. Tem alguma coisa que está desregulada. E isso não é um problema, é uma coisa que tem que ser tratada de alguma forma. Mas entender isso é muito importante. É, por exemplo, falando da tristeza, a gente falou do medo, falando da tristeza. Por que a tristeza é interessante e é importante? A tristeza normalmente aparece quando perdemos alguma coisa ou alguém, ou ainda quando sentimos impossibilitados de fazer algo. Por que isso é importante? Por que isso é importante? Porque a tristeza, ela é a que faz a gente ganhar noção de valor. Porque você não fica triste por uma coisa que você não dá valor. Então, assim, essa coisa de sentir a tristeza é importante porque você vai identificando o que tem mais valor para você e o que não tem. E isso no futuro, pensando em projetos de vida especificamente, quando a gente falou lá da matriz SWOT, de ameaças e oportunidades, a questão da tristeza, ela ajuda a gente a identificar, por exemplo, oportunidades que aparecem para a gente e a gente aproveita ou não. Então, assim, se você conseguiu identificar a oportunidade e não aproveitou, é muito interessante, porque se você ficou triste, é bom, porque você percebeu que você perdeu alguma coisa, né? Tem muita gente que está deixando de aprender um monte de coisa e não está nem aí nesse momento, porque não consegue perceber essa situação de valor que a gente tem é, é, do que você poderia estar aprendendo ou não, né? Mais do que passar de ano, mais do que ter nota, eu acho que a questão do aprendizado ela é fundamental, entendeu? Eu acho que vocês, eu queria ver todos formados o ano que vem e com festa de formatura e tudo mais, viagem de formatura, como a Mayara sempre levanta a questão, eu adoraria, mas mais do que isso, deixar de aprender os conteúdos básicos, acho que é o que seria uma coisa para deixar a gente triste também. Outra, a tristeza também funciona como um sinal de aviso para outras pessoas, que você está precisando de ajuda, né? Uma pessoa triste, normalmente você identifica e fica, o seu corpo manda um alerta para os outros que você precisa de uma ajuda. Raiva. Por que a raiva é interessante? A raiva está ligada ao nosso senso de justiça. Então, quando a gente... Peraí que não foi o slide. Quando a raiva é utilizada na forma apropriada, sem explosões, sem atos impensados, ela nos ajuda a reconhecer alguma coisa e combater, algo injusto e combater. Então, tem a sua função? Tem a sua função. É importante sentir raiva, entendeu? Quem não sente raiva é, acaba não identificando essas coisas, não sabendo contra o que ela tem que lutar. É muito parecido, é uma versão muito ligada com a questão da tristeza, o que a gente dá valor ou não, né? A expressão no rosto característica da raiva inclui dentes cerrados, sobrancelhas rebaixadas na direção do nariz. Então, outra coisa que a gente falou, né, a questão da emoção, ela transparece. É normal você perceber quem está com raiva. Quando você está conversando com a pessoa e ela está com raiva de você. Então, assim, lembra que a gente está falando de projetos de vida, está falando de competências do século XXI, a questão de você aprender a controlar, desenvolver as suas competências socioemocionais. Então, assim, essa questão da gente aprender a controlar a raiva, ela é muito importante. E a alegria,
por fim, daquelas 4 que a gente estava falando, ela também é importante. Por quê? Porque é uma sensação que nos motiva a tentar permanecer na situação que nos proporciona um bem-estar. Então, tudo que te traz alegria, você vai buscar continuar. É, eu não lembro, a gente, talvez vocês vejam no componente de filosofia, acho que deu para o terceiro ano, acho que eu dei aula de filosofia o ano passado, e uma das questões, a gente via um filósofo que se chama Baruch Spinoza. E o Spinoza, ele fala que a alegria é a potência do ser, né? É a que traz energia para a gente viver e fazer as coisas. Então, a alegria é uma das sensações, uma das emoções que é muito importante para animar a gente a fazer. Por exemplo, eu me sinto, cada vez que entra uma pessoa que eu vejo que tem mais uma lista de participantes, eu fico alegre. Eu vou me animando, vou falando mais e, e, e tento melhorar minha aula, assim, às vezes imperceptivelmente, porque traz alegria, traz vontade de você fazer a coisa melhor, né? E eu tenho um problema narcísico, assim, né? Eu acho que eu explico bem, eu entendo demais quando eu explico alguma coisa. Então, assim, eu podia ficar ouvindo eu explicando eu o dia inteiro, né? Teve uma, uma aluna que falou como que todos nós somos biscoiteiros. Mas eu acho interessante isso, mas vai dando alegria, você vai ficando feliz que os alunos estão participando, que é legal, e que eles perguntam, e que mandam pergunta no chat, e você vai ganhando potência de agir, né? Então, a alegria tem a ver com isso. Bacana. Bom, quais seriam, aí eu deixo a primeira provocação para vocês, e Beatriz, se você estiver fazendo anotação lá, tipo Cornell, essa é uma pergunta para deixar aí, desse primeiro bloco aqui que eu falei sobre as emoções, que é o seguinte, vocês já pararam para pensar quais seriam os problemas enfrentados por uma pessoa que não tem medo, não fica triste, não tem raiva de nada? Já pensou como seria a vida dessa pessoa? Quão difícil seria para um monte de coisa que ela fizer? Eu nem vou pedir para vocês responderem agora, porque é uma pergunta meio retórica, mas eu queria deixar ela para vocês pensarem aí. Poxa, se eu não sentisse raiva, se eu não sentisse medo, poxa, quanto de risco eu poderia me sofrer? O quanto eu deixaria passar coisas injustas perto de mim, ou injustiças que eu sofresse. Inclusive, eu tenho um amigo psicanalista que ele fala o seguinte, né, que a gente fala que mansidão ela é uma virtude. Ele fala que não, que a gente tem que tomar cuidado com isso, porque mansidão é virtude em leão, em cordeiro é defeito. Então, assim, você só é manso se você pode reagir e não reage. Se você não tem como, você não está sendo manso, você simplesmente não tem como reagir. Então, mas essa coisa de não ter raiva, aceitar tudo, é uma condição que te faz cordeiro, né? Não é porque você está sendo uma pessoa que não age. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Mas para continuar, o que eu queria mostrar para vocês é a relação entre pensamento e emoção. E aqui se encaixa demais, demais a nossa matéria de PV. Olha que interessante, o epiteto, você vê que o projeto de vida tem muito a ver com coisas de filosofia, porque é o jeito de você pensar relacionado com o trabalho, né? Mas ele disse o seguinte lá em 70 anos antes de Cristo: os homens são perturbados não pelas coisas em si, mas pelo que eles pensam a respeito delas. Por que a gente está relembrando esse pensamento do epiteto na aula de projeto de vida, que a gente está falando de emoções e etc. Por quê? O que isso quer dizer, né? Na verdade, a gente ficamos tristes não é por causa da situação, mas pelo que a gente pensa a respeito delas. Isso é um conceito fundamental para a gente entender de PV e é por isso que eu voltei essa aula aqui para a gente, que
Acho que é uma coisa interessante para a gente pensar quando a gente está falando de desenvolver competência socioemocional. Isso é fundamental você entender. E aí eu trouxe, como a nossa aula é curtinha, eu trouxe aqui exemplos bem simples e bem didáticos para a gente ver e pensar. Por ser o pensamento que determina o que a gente sente, é que uma pessoa vivendo determinado evento desperta nela prazer, enquanto que em outra pessoa ela fica morrendo de medo. Não precisa muito, tem filme, que é uma coisa simples, a pessoa vive ali, vê um acontecimento, ela nem está vivendo, ela vê um acontecimento e desperta nela, e tem gente que chora, tem gente que dá risada, e isso muda de pessoa para pessoa. Por quê? Porque o pensamento que a gente tem a respeito daquele evento muda. A situação é a mesma, mas a emoção não é, de pessoa para pessoa. Então, o que a gente precisa para entender esse lance é que as emoções elas vêm de uma relação, uma ordem, uma equação que acontece, né? Qual é essa equação? Você tem a situação, ainda que você não perceba, você tem o pensamento, ele pode acontecer em milésimos de segundo, e aí você sente a emoção. Gente, como que é isso? Na prática, estou tentando avançar aqui, mas como que é isso na prática? Olha aqui, uma tabelinha, situação bem simples. O cara tá andando pela rua, não agora porque a gente está todo mundo em quarentena, mas tá andando pela rua, o Herbert lá, tentando encontrar a namorada dele lá naquela esquininha lá atrás lá da Ferreirinha, tá, não sei o que, ele tá indo pelo caminho e ele pisa em algo bem desagradável. Lembra do lance da situação? A gente tem a mesma coisa acontecendo, deixa eu escolher outro aqui, com a Maiara. A Maiara também, mesmo caminho, tal, parecido, e foi. Então, você tem lá andando, os dois passaram, tá distraído da vida, o Herbert pensando no, na namorada que ia encontrar, a Maiara brava com alguém, porque de vez em quando ela fica brava, tá, não sei o que, distraído, pisaram num trem. Poxa vida, vem o pensamento. O Herbert ficou bravo, a Maiara sorriu. Por que isso aconteceu, gente? Assim, o que muda? O que mudou de um para o outro? O que poderia ser? Uma sugestão de pensamento. Muda o pensamento. O pensamento faz mudar e faz ter atitude diferente. Por exemplo, o Herbert. Tudo acontece comigo. Já ficou bravo que ia chegar lá com um cheirinho não muito agradável, tal, não sei o quê, tal. E a Maiara pensou que, poxa, ainda bem que eu não tá descalço, né? Que eu tô com tênis, não vi de chinelo hoje, porque senão ia ser difícil. Você percebe que um pensamento faz você sentir coisas diferentes. Isso é fundamental para a gente entender competência socioemocional. Por quê? Porque desenvolver a competência socioemocional é você trabalhar essa mudança no seu pensamento. Quando vocês fizeram aquele vídeo lá do Thiago, violinista, lá que todo mundo comentou e falou de uma situação, uma das coisas que, se você não parou para perceber, vale a pena você voltar e só lembrar do que aconteceu, você vai ver que o que mudou não foi a atitude do professor, que foi grosso com ele, ele não tinha estudado, mas o que fez a grande mudança ali para ele não se sentir tão humilhado tal, e mudar o lance, foi o jeito que ele pensou. Ele pensou, não, realmente, eu viajo 4 horas para ter aula com esse cara, eu vou chegar aqui e não estar com a matéria estudada? Não tem sentido, é melhor eu ficar em casa, não gastar dinheiro, não gastar gasolina, não gastar nada disso. Então, o que muda é o pensamento. Então, vamos lá. Aqui, olha que interessante. E agora eu peço a ajuda dos universitários e perguntas. Primeira situação. O professor pede para você ler um livro em sala de aula, para você ler para a sala um trecho de um livro. Quais são os pensamentos que você pode ter? Que legal, fui escolhido. Ou
que vergonha, vou gaguejar, eu não sei ler em público, vai dar problema, isso não vai ser legal e tal. Bom, se você pensar da primeira forma, qual vai ser a emoção? Alegria, motivação. Poxa, fui escolhido, vou poder ler, vai ser bacana. Isso é o que você vai acabar sentindo. Se você pensar o segundo, você vai ter medo e vergonha, entendeu? Agora, olha, eu peço aqui para alguém responder. Seus pais dizem que você vai passar o domingo todo na casa dos seus avós. Meu, quais pensamentos poderiam é, é, passar pela sua cabeça e qual seria a emoção consequente? Alguém quer falar alguma coisa? Vocês ficam com muita vergonha. Ah, a gente podia pensar que ia ser um bom momento em família. Isso Seria uma... traria alegria. daria alegria e tal. Ou a gente podia pensar, tipo, vou perder um domingo, sei lá, jogando pra ficar na casa dos meus avós. E isso vai gerar uma situação de tédio, uma emoção, assim, percebe que isso muda muito, né? Olha um outro caso aqui. Seu melhor amigo, que você passou o fundamental inteiro estudando com ele, caiu numa sala diferente da sua, justo no terceiro ano que vocês iam sentar junto na formatura, o número de chamada é um do lado do outro. Qual pensamento você poderia ter aí nessa história, para um lado ou para o outro? Vai, Herbert, Vai você lá que na chegou sala da agora. Gabi e pede pra ela mudar de Voltei, sala. foi mal. Ah, Mayara, Caí. vai, fala, Mayara. Você que Sai ficou lá na feliz. sala da Gabi e pedir pra ela mudar de sala. Então, mas por que você fez isso? Pra ficar na mesma sala do meu amigo, ué. Porque você sentiu que é uma reação desagradável, não é verdade? Sim. Então, assim, na verdade, esse acontecimento, você pensou assim, puxa, eu vou perder contato com a pessoa meu amigo, tal, eu vou tentar fazer. Você vê que a gente está num passo a mais. Você pensou em alguma coisa, você sentiu a emoção de que aquilo estava desconfortável, então, ou é tristeza por causa de valor, aquela coisa, e você já tomou uma ação, que é um ponto que a gente vai chegar lá no futuro, mas olha como a sua ação foi guiada por uma emoção e por um pensamento. Como é que você poderia mudar esse pensamento? Qual pensamento poderia fazer você mudar essa emoção e mudar essa atitude? Não Que pode seria dar uma raia, mãe. Fala, Leandro. que ia ser uma oportunidade para conhecer novas pessoas. Poderia ser uma forma de você se consolar. Você pensar, poxa, tá bom, tudo bem, não estou sentado não estou mais na sala do meu amigo, tal, que eu gosto, mas vou conhecer novas pessoas, vou ter novas experiências, isso daí pode ser interessante, e isso pode mudar minha rotina, posso ter novas oportunidades, entendeu? Não que você vai abandonar o seu amigo, mas pode ser uma forma, né, de você pensar que vai mudar. Então, assim, é muito importante a gente entender que desenvolver competência socioemocional está muito ligado demais a você cuidar desse momento aí, do seu pensamento, antes da emoção. Porque a gente tem lá, depois a gente vai ver que a gente tem a situação, a gente tem o pensamento, a gente tem a emoção e a gente tem a nossa reação àquele sentimento que você vai ter, né? Como a Mayara falou, a Mayara deu um exemplo muito legal, que é o seguinte, ela já foi direto na reação, que é uma coisa que a gente não percebe. A gente sofre a situação, a gente pensa, a gente sente a emoção e a gente reage. Essa reação, ela foi guiada pela emoção e pelo pensamento. Mas é esse que é o lance, né? O que a gente faz? A gente acha que, não, bateu, já tem a reação. Não, mas tem alguns estágios que acontecem antes. E aprender a dominar isso é fundamental para a gente se desenvolver socioemocionalmente, que é o que fala bastante essa matéria e tudo mais, né? Então, vamos lá. Vou falar qual a atividade que eu vou fazer com vocês essa semana. E vai ser bem simples, porque eu sei que vocês têm bastante coisa. E para não ter desculpa de que vai ser difícil
fazer e nada mais. Eu vou ver se vai ser por um Forms, mas eu vou postar aí e vou dar uma semana para fazer, mesma coisa, mas é bem simples. Você vai fazer o seguinte, você vai pensar em quatro situações que você viveu e tentar identificar o pensamento que você teve no momento, baseado no sentimento que você sentiu. Porque normalmente você vai lembrar do que você sentiu. Lembra que eu falei lá, quando a gente fez o trabalho lá de analisar o vídeo, eu pedi para vocês lembrarem alguma situação que vocês viverem e o que você sentiu. Então, agora a gente está dando um passinho a mais. Qual é esse passo? Poxa, agora que a gente sabe que a gente funciona como situação, pensamento e emoção, pensa no seguinte: olha, vivi tal situação e senti tal coisa. Poxa, qual foi o pensamento que levou eu sentir aquela emoção? Então, eu acho que isso daí é bem legal para vocês verem. E eu vou passar lá, ou lá no Google Sala de Aula mesmo, ou via Forms, eu vou pedir lá para vocês fazerem, escreverem 4 situações, como aquela tabelinha que a gente viu, né? Situação, o pensamento e a emoção que fez. É bem simples, é bem, assim, não precisa responder com texto, é quase que você vai, para descrever a situação é o que você vai escrever mais, mas o resto é bem simples e tranquilo. Gente, vou interromper aqui o compartilhamento e abrir para vocês perguntarem e falarem o que vocês quiserem. Vou até parar a gravação.